O pessoal fala assim, ó, pô, não existia rede social na Revolução Francesa. Como é que lá no Egito a Revolução Social, a Revolução precisou da rede social? Mas olha só, rede social na Revolução Francesa era o café público. As redes sociais não são nada mais do que outra forma de fazer essa conversa. O que importa é a conversa pública. Não dá para pensar que uma coisa vai matar a outra. Dá para pensar que uma coisa vai transformar a outra. No que? A gente não sabe ainda. Muito pouco, mas tem alguns casos interessantes. Por exemplo, o New York Times, recentemente, acho que no final do ano, eles pegaram o orçamento dos Estados Unidos e colocaram em discussão em seu site, e o pessoal podia usar o Twitter para propor onde é que podia ser feito corte. Isso não tem um poder de deliberação ainda, mas tem um poder de levantar a conversa sobre como é que é feito isso no orçamento. É um passo além na missão da imprensa. Né? Eu acho que falta mexer mais e acho que falta também derrubar um pouco o preconceito que existe no sentido de isto é novo, então portanto é ruim. Ou isto é velho, então portanto é ruim. Dessa conversa entre o que já é tradicional e o que está surgindo agora, que pode surgir o próximo. Alguma coisa muito nova, alguma coisa mais produtiva. Acho que sim, acho que favorecem, sim. Mas acho que não é essa a função. Eu acho que a função delas é amplificar a distribuição das ideias. E porque é isso, eu li, achei legal, passei para meus amigos, olha só que legal isso aqui. O cara leu, achou legal, passou para os amigos dele. Isso é muito mais possível do que com o impresso meramente. O impresso tu tinha que recortar e até a casa do teu amigo entregar, etc. Agora é instantâneo e extremamente multiplicável, né? Acho que pode mudar, dependendo de como é usado. Acho que tudo depende de como é usado. Na época da ficha limpa, a gente fez eu estava na MTV ainda, a gente fez uma cobertura das sessões de votação da ficha limpa, que também foram muito bem frequentadas. Na época da eleição, por mais que o debate eleitoral tenha sido tosco, baixo, raso, mas tu via que existiam brechas ali onde havia uma colaboração entre o profissional da informação e o consumidor da informação. Isso foi altamente positivo. Eu acho que é fundamental eles usarem para ouvir, mais do que para falar. Porque o cidadão quer se queixar, ele quer demandar, ele quer solicitar, ele quer pedir informações. E muitas vezes a gente vê, no ano passado, período eleitoral, a gente viu vários políticos entrando nas redes sociais, mas eles usavam como se fosse um horário eleitoral gratuito sem limite de horário. Eles podiam usar essas ferramentas como uma plataforma de ouvir, como uma espécie de estetoscópio da opinião pública, sabe? Acho que mais do que como um horário eleitoral gratuito sem limite de horário, isso é um estetoscópio do que passa na cabeça do eleitor. Uma distinção interessante que eu ouvi há pouco tempo, que eu acho que vale a pena pensar para ter como baliza, é que o perfil da gente no Twitter não é exatamente pessoal, ele é público. Então a gente tem que pressupor que tudo que a gente está escrevendo vai ser lido. Né? Tem gente olhando. Né? Acho que se a gente tiver em mente essa questão de que não é exatamente pessoal, mas é público, acho que dá para pensar, porque tem algumas coisas que a gente não fala na frente de certas pessoas, que ele não sai falando na rua para quem quiser ouvir. Tem coisas que eu falo para um grande amigo meu, mas eu não falo para quem eu conheci ontem. É uma questão muito complicada, assim, né? Porque a gente se autocensura no dia a dia, no espaço público. O espaço público é feito disso. Né? O espaço público é feito, tu tem perfis personalizados para cada lugar onde tu vai.
Eu não sei até que ponto isso é autocensura. Acho que é autocensura se isso impede questões de interesse público de serem tratadas em público. Mas não é autocensura se preserva a tua dignidade, de alguma maneira, digamos assim. Acho que é só botar o nome, a arroba de um político na busca do Twitter para tu ver aqui ele está exposto. Eu não sei se significa mais transparência, eu não sei, pode ser que signifique em certos casos, em outros não, em outros pode significar mais trollagem, como a gente viu na eleição. O que acontece, na verdade, é que o Twitter dá um microfone para o que o cara falava já na frente da televisão. As redes sociais acabam dando um microfone para isso. Essa coisa que o cara falava privadamente passou a falar em público, num espaço que é público de alguma maneira. Eu não vou colocar minha opinião pessoal se eu estou vestindo um crachá, né? Assim, eu tenho certeza que metade das besteiras que eu falo no Twitter eu só falo porque eu não uso crachá. Se eu usasse, eu pensaria 2 vezes, né? Faz parte da coisa, infelizmente. Quando eu ajudei a implantar a internet no jornal, eu fiquei fascinado pelas possibilidades dela no jornalismo. Primeiro, as possibilidades de apuração. Como é que a gente pode usar essas ferramentas que estão disponíveis para melhorar a nossa busca de informação? O Twitter eu demorei algum tempo para me viciar. Mas depois que eu viciei, eu uso no computador, uso no celular, uso no iPad, etc. Né? Com o Twitter eu passei a conhecer meu leitor. Antes eu escrevia e não sabia para quem. Agora eu escrevo e eu ouço quem está lendo. A gente escreve alguma coisa ali e vai ter os fãs exaltados de alguma coisa que vão estar criticando, vão estar te chamando de tudo. Isso é parte dessa coisa. E eu acho extremamente positivo ter acesso, poder ouvir pelo buraco da fechadura o que os caras certamente já falavam de mim quando era só na frente da televisão, só na frente do jornal. Eu escrevo tendo em mente que eu vou ser lido, sabe? Eu escrevo muitas vezes sobre coisas que só interessam a mim. Por exemplo, ontem eu passei um pedaço da tarde falando do CD novo do Whitesnake. Eu sei que tem alguns amigos ali que seguem, que vão estar gostando. Mas agora, isso não é nada que eu não falaria em público. Isso não é nada que eu não falaria na rua, para quem quisesse ouvir. Deixa eu ver, política bastante, até por dever profissional. Eu não estou cobrindo política regularmente agora, eu tenho uma coluna no Congresso em Foco, né? Mas eu falo bastante de política, um tanto de jornalismo, muito sobre Deep Purple, o pessoal que me segue até fica irritado, passam pela minha cabeça. São coisas que passam pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo não são coisas que passam pela minha cabeça que eu não confessaria a alguém que eu não conheço. Em falar de assuntos que me interessem pessoalmente. Acho que 10 anos atrás, quando eu cobria política na Folha, eu teria algum pudor em saber que o leitor sabe qual é a banda que eu gosto, qual é o gibi que eu leio, etc. Isso não é negativo, isso são fatos da tua vida, isso são aspectos da tua personalidade. Acho que a gente está meio que de volta assim, à época dos cafés públicos mesmo. Ali, acho que acaba sendo uma nova versão do café público. O café público, tu sabia quem era o cara que produzia a informação, mas também tu sabia o que ele bebe. Tu sabia quais são as broncas dele com a vida, o universo e tudo mais. De repente o cara ia lá e reclamava da mulher, do filho, do cachorro, né? Mas acaba sendo, acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. E o mais legal é que tu tem escolha. Tu pode escolher o que tu mostra e o que tu não mostra. Depois que tu mostrou, tu não pode escolher não ter mostrado. Mas tu pode escolher o que tu mostra. Isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo.